Sejam bem-vindos à Semana da Aprovação na ESA. Durante os próximos dias, iremos apresentar para vocês uma série de aulas que será de grande importância para a sua aprovação na ESA. Ao fim dessas 5 aulas, iremos apresentar uma oportunidade exclusiva para você que vai fazer a prova da Escola de Sargento das Armas. E contar como o Papiro, em 2018, aprovou 30 vezes mais que a média do concurso. Todas as aulas vão funcionar no seguinte procedimento. Serão liberadas às 19 horas e, juntamente com elas, iremos disponibilizar um mini simulado com questões sobre o tema. Isso serve como forma de fixação e acelera a aprendizagem. Quero também que vocês fiquem atentos à forma como nossas aulas serão divididas. Isso faz parte de uma técnica especial que apresentaremos no final da semana. Para você, bons estudos! Bora começar? Olá, pessoal! Mais uma vez, professor Celso, Língua Portuguesa. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma matéria que envolve praticamente tudo que existe, né? Tudo que recebe um nome e principalmente aquilo que dá a existência dos seres. Nós estamos falando então do substantivo, que é dar a existência das coisas com relação ao nome. Pensando que, quando o elemento tem nome, ele passa a ter uma importância diferente de percepção na sociedade. Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o substantivo. Na gramática, o conceito de que substantivo é a classe de palavra que nomeia os seres, tá certo? Bom, a gente coloca aqui na nossa lousa 3 perguntas curiosas, né? Quem dá nome às coisas? Né? Desde Adão e Eva, né? Quando você pega lá o princípio lá da criação, né? Parece que Adão foi dando nome para os seres e ali, a partir dali, houve toda uma necessidade do ser humano de dar nome às coisas. Mas fica uma pergunta, quem dá nome às coisas que a gente conhece? Quem deu? Você conhece a pessoa que inventou ou que descobriu alguma coisa? Né? Então, uma outra coisa, por que cadeira chama cadeira? Dado o nome, qual é a motivação que o inventor, que o descobridor usou para dar nome, tá certo? E uma terceira, você conhece alguém que deu nome a algum invento? Né? Então, alguns são do nosso século, né? Alguns são aí, talvez até a gente não conheça, mas a gente consegue ver uma foto dele na internet. Então, pessoas que a gente sabe que deixaram uma contribuição para a humanidade, tá certo? Bom, deixando essa conversa de lado, vamos conversar um pouquinho sobre o substantivo, uma classe gramatical variável que dá nome aos seres, estados, ação, né? e sentimentos. Então, a gramática, quando se pensa em concurso, a gramática ela propicia uma forma de estudar o substantivo. Claro que não é a única, mas é uma forma que a gente precisa dar conta para a gente responder uma questão de prova, certo? Então, o estudo do substantivo, a primeira coisa que a gente dedica dentro do estudo do substantivo é a classificação desse substantivo. Parece muito estranho, né? Porque tudo é classificável, né? Mas isso é uma forma de a gente perceber, segundo a gramática normativa, como as coisas se diferenciam e, claro, quando eu percebo essa diferença, eu vou usar com determinada propriedade, tá certo? Então eu tenho aqui, primeira classificação, o substantivo, ele vai receber aqui essas 5, 6, 7 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na verdade caminhando para 9, né? Possibilidades. Então a primeira delas, substantivo comum. O que é um substantivo comum? Eu não escrevi o conceito, mas eu vou explicar aqui para você. Na dúvida, você volta a olhar esse vídeo de novo até você assimilar, beleza? Então, substantivo comum. Por exemplo, por que quadro é substantivo comum? Por que câmera é comum? Olha, eu nunca tinha visto essa TV e eu posso dizer que é uma TV. Por quê? Porque esse aparelho que está aqui, ele está semelhante a elementos que eu conheço e que já receberam o nome de TV. Por isso, esse elemento ele tem em comum características daquilo que eu conheço como TV, tá certo? Então, TV é comum, casa comum, homem comum, mulher comum, criança comum, tá certo? Dentro desse universo comum, eu atribuí um nome específico, que nós chamamos de substantivo próprio. Então, dentro do homem comum, eu chamei o sujeito de Celso.
Então, nesse momento, o substantivo comum ele passa a ser próprio. Lembramos que se é comum ou é próprio, tá certo? Então, todo substantivo próprio ele tem como característica ser escrito com letra maiúscula. Substantivo concreto, né? Lá no início dos nossos estudos, né, as professoras falavam pra gente que substantivo concreto, tudo aquilo que podia pegar, atribuir uma imagem, mas a gente vai depois observando, a gente vai crescendo, a gente vai observando que nem tudo que eu posso pegar e atribuir imagem é concreto, não é verdade? Algumas coisas vão ser concretas e eu nunca vou colocar a mão nela e talvez até nem consiga atribuir uma imagem. Por exemplo, Deus. Deus é concreto? Ah, professor, mas eu não acredito, tá? Mas essa realidade, ela perpassa a questão da crença, tá? É um substantivo concreto. TV é concreto, homem é concreto, mesa é concreto, o ar é concreto. Como assim, professor? O ar ocupa lugar no espaço, não é verdade? Então, concreto é tudo aquilo que a gente pode pegar, atribuir imagem e aquilo que a existência e ou permanência não depende do homem. O sol não depende do homem para existir e nem depende do homem para permanecer, tá? A janela depende de um homem para existir. Então, precisou que um homem fizesse a janela, mas ela não depende do homem para permanecer. Quem fez a janela pode morrer, que a janela vai continuar lá, tá certo? Substantivo abstrato. Abstrato, sim, depende do homem, tá certo? Daqui a pouco eu vou passar um macete para vocês descobrirem como é que se acha um substantivo abstrato. Mas as qualidades, ações, sentimentos e estados são abstratos, tá certo? Então, é percepção do ser humano. Então, eu tenho o substantivo abstrato. Substantivo simples tem a ver com o processo de formação de palavras, tá? Simples, ele tem apenas um radical, né? Simples, apenas um radical. Então, sol, porta, mesa, cadeira são substantivos simples. Para se opor ao substantivo simples, nós temos o substantivo composto, né? Lá a palavra composta é aquela que tem dois ou mais radicais. Então, a palavra composta, ela vai ter a possibilidade de ser escrita, por exemplo, como guarda-chuva, né? Como girassol, como passatempo. Né? Palavras compostas porque tem mais de um radical. Depois nós temos um substantivo que pode ser primitivo, tá certo? Palavra primitiva é aquela que não tem desinência, melhor, não tem afixos, né? Nem prefixo e nem sufixo, tá certo? Desinência pode ter sim, mas ela não pode ter nem prefixo e nem sufixo, tá? Então, sol, a palavra primitiva. Porta, uma palavra primitiva. Para se opor ao primitivo, nós temos a palavra derivada. Aí eu tenho solar, derivada de sol. Porteiro, derivado de porta. Portaria, derivado de porta, tá certo? E um grupo de palavras que representam uma totalidade, nós chamamos de coletivo, né? A gente decorou isso lá no início dos nossos anos de estudos para fazer prova. E alguns a gente nunca mais viu, né? Quem é que viu uma cáfila andando aqui no Brasil, né? A gente custa para ver um camelo, né? Vai ver vários, não tem jeito. Então, mas cardume de peixes, né? Biblioteca de livros, né? Temos aí vários, né? Esquadrilha de aviões de combate e treinamento, né? Esquadra para navios de guerra e treinamento, mas temos a frota, né? Para navios de uma empresa, temos a frota também para aviões de uma empresa que não seja, por exemplo, a Força Aérea, tá certo? Então, essa é a ideia. Peguemos aqui 3 exemplos, né? A palavra pedra. Então, o que eu tenho para dizer para facilitar o seu estudo? Na horizontal, um anula o outro, tá? Perdão, na vertical, repito, na vertical, um anula o outro. Na horizontal, pode ser tudo, tá? Então, por exemplo, a palavra pedra. A palavra pedra é um substantivo comum. A palavra pedra é um substantivo concreto. A palavra pedra é simples, só tem um radical. A palavra pedra é primitiva e ela não é coletiva. Tá certo? Então, ó, comum, concreto, simples e primitivo. Guarda-chuva. Guarda-chuva agora tem, então, uma palavra com 2 radicais. Então, guarda-chuva é comum, guarda-chuva é concreto, né? A gente consegue pegar, inclusive, o guarda-chuva. O guarda-chuva é uma palavra composta, tem 2 radicais, tá? E ela é uma palavra primitiva. Cuidado, porque tem gente que acha que porque é uma palavra composta, ela é derivada. Não, a palavra derivada ela tem
afixos, prefixos ou sufixos, tá certo? E guarda-chuva não é coletivo. E para encerrar, saudade. Saudade é um substantivo comum, agora é um substantivo abstrato, não é verdade? Saudade é simples e saudade é uma palavra primitiva, tá? Ela não vem de outra, tá certo? Então essa é a primeira classificação que a gente faz do substantivo. Um outro estudo que também é bom a gente olhar para dentro do substantivo é o gênero, né? Essa propriedade que as palavras têm de estar no masculino ou no feminino, ou de repente nenhum deles, tá certo? Não que a gente não tenha um gênero que nós chamamos de neutro. Não, as palavras da língua portuguesa estarão no masculino e feminino ou não estarão nem no masculino e nem no feminino. E não quer dizer que elas sejam neutras, tá certo? Então, nós vamos dividir o substantivo no quesito gênero em duas possibilidades. O gênero biforme, então aqueles que têm duas formas, E você vai escrever de maneiras diferentes, né? Por exemplo, aluno, aluna. Né? Então, aquele O é desinência de gênero, o A é desinência de gênero. Eu tenho para o opositor. Cantor, cantora, formas também distintas, por isso biformes, tá certo? Já para o caso dos uniformes, é um pouquinho mais complexo, por quê? Nessa passagem do grego e do latim para a língua portuguesa, nós herdamos de uma língua que tinha 3 gêneros, né? Lá nós temos o português, o masculino, o feminino e o gênero neutro, que na língua portuguesa não absorveu esse gênero neutro. Então os substantivos tiveram que caminhar aí, né? Então, uniformes, sobrecomum, grifa 1. Palavras que só têm um jeito de ser escritas, sendo feminino ou masculino. Por exemplo, a criança pode ser o menino ou a menina. O cônjuge, né? Cada peça que compõe o casal. O marido é o cônjuge, a esposa é o cônjuge, ok? E comum de 2, o cliente, a cliente. Então o que acontece? O artigo, né? Os 2 artigos, por isso que comum de 2 você vai guardar a palavra 2. Os 2 artigos, pronomes, adjetivos, o que for, eles vão marcar o gênero. Então, se alguém disser que tem cliente lá fora esperando, você não sabe o gênero, tá certo? Então, fora da palavra. E por que é sobrecomum? Por que ele é uniforme? Porque você escreve do mesmo jeito, única forma, tá certo? E para os casos dos animais, quando você não usa a nomenclatura técnico-científica, né? Aquela que é em latim, né? Você vai trabalhar então com o especificador macho e fêmea. Exemplo: onça macho, onça fêmea, tá certo? Não existe onça e onço, não existe isso, né? Tá certo? Então o gênero é isso. Então, veremos agora o estudo do número, né, do substantivo. A propriedade que o substantivo tem de estar no singular ou ir para o plural. Não venha com aquela conversa que toda palavra que termina em S que está no plural. Isso não existe, tá bom? A gente tem que pensar sempre nas oposições, tá certo? Principalmente por causa da redação, é bom você ficar atento nas formas que algumas palavras vão ter de se constituir o plural, tá? Não é apenas acrescentar S, tá certo? Tem critérios. Então, nós vamos passar rapidinho aqui. Lembramos, reveja esse vídeo N vezes até você assimilar a matéria. Assistindo uma vez só, você não assimila. É muita coisa, tá bom? Então, vamos lá. Plural de substantivos que terminam em vogal. Tinha tudo para ser simples, né? A palavra terminou em vogal, você acrescenta S, tudo bem. Casa, casas, grau, graus. Mas veja bem, você já ouviu falando plural de grau como degraus? Você já ouviu falando que o plural de chapéu às vezes é chapéus? Engraçado, não é, né? Não é. Por quê? Degrau acaba em vogal. E porque acaba em vogal, eu acrescento S. Por isso o plural de degrau é degraus. Degraus. E o plural de chapéu é chapéus. Por mais estranho que pareça. Tá, professor, mas por que eu falo degraus e por que eu falo chapéus às vezes? A gente escuta por aí, né? Para escrever tem que tomar cuidado. Porque tem uma interferência, nós chamamos isso de ruído, né? Veja aqui a segunda terminação. Terminação em al, el, il, ol, ul, nós fazemos o plural em is. Por isso que o plural de jornal é jornais. Olha, se você for pensar, a terminação AL na língua portuguesa são muito mais palavras. O que vai fazer com que o plural de jornal seja jornais, jogral, jograis, né? E aí a pessoa às vezes escuta degrau e jornal, acha que se escreve do mesmo jeito e é por isso que ela acaba errando, né? Então muita atenção. Se terminou em vogal, acrescenta S. Terminou em AL, você faz em is, por isso que o plural de jornal é jornais e de degrau é degraus, ok? Papel, papéis,
Cordel, cordéis, coronel, coronéis. Muita gente acha que porque é chapéu, o som é exatamente o mesmo. E o plural de chapéu, de troféu, às vezes é chapéu, chapéis e troféis. Estou falando errado, tá, pessoas? O plural de chapéu é chapéus, de troféu é troféus. Mas o som final de papel e chapéu é exatamente o mesmo. Isso pode ser o motivo da confusão. Então, fique atento na grafia da palavra, tá bom? Funil, funis, anzol, anzóis, azul, azuis. Uma terceira possibilidade é quando os substantivos terminam em R, S, Z e L, que a gente acrescenta ao final da palavra o ES para fazer os plurais, certo? Por isso que o plural de par é pares, acho que ninguém erra. País, países, tá? De raiz, raízes, e de mal, substantivo, né? Males, tá certo? Males, os males da alma. Então, isso aí é substantivo, termina com L, a L você faz em ES, tá certo? Quarta possibilidade, terminação em M, você faz plural em NS, facinho esse, né? Bom, bons, bem, bens. Bens aqui é substantivo, os meus bens, tá ok? E para encerrar, a terminação em ão, nós vamos ter um fato curioso da língua portuguesa, né? Que o plural das palavras terminadas em ão, 3 possibilidades. Pode ser ãos, que praticamente seria aplicar a regra da terminação da vogal, ães e ões, tá certo? Por isso que o plural de mão é mãos, de pão é pães e de leão é leões. Isso tem a ver com a língua latina, né? É uma questão etimológica e, claro, não tem outro jeito. Dá para decorar todas essas palavras? Galera, não tem jeito, tá? Nem se você diluir na água e tomar e vai resolver o seu problema. Experiência, você tem que ir lendo, você tem que ir olhando, né? Dar sempre uma olhada na gramática, tem palavras que podem ter até 3 plurais, né? As 3 formas da mesma palavra. Então, é um assunto que precisa um pouquinho da sua experiência linguística, ok? Ok, vamos ver agora o bizu da matéria substantivo, bizu do papiro, só você que vai ter isso aí, né? Para ajudar-nos a entender um item do estudo do substantivo. Eu destaquei aqui o substantivo abstrato, tá? Tem uma palavra mnemônica. O que é uma palavra mnemônica? Aquela que te ajuda a guardar determinado elemento. Ó, palavra mnemônica para guardar os substantivos abstratos. A palavra mnemônica é a palavra quase, tá certo? Então, você vai ter aqui como substantivos abstratos. Qualidade, então beleza, feiura, abstrato. Ação, traição, explicação, o correr, o andar, tá? São abstratos. Sentimento, saudade, fome, sono, cansaço, né? E estado, vivo, morto, tá certo? Então a palavra quase é uma palavra mnemônica que nos ajuda a guardar os substantivos abstratos. Então o que quer dizer quase? QU, qualidade, A, ação, S, sentimento e E, estado. Espero ter ajudado. Vamos agora aplicar a matéria, tá certo? Então, sempre bom rever os vídeos quantas vezes se fizerem necessários. Fez o exercício, errou, assiste novamente, tá certo? Então vamos lá. Substantivos, exercícios. Assinale a alternativa em que há gênero aparente na relação masculino e feminino dos pares. Então, em tese, parece que é uma desinência de gênero, mas não é. Nós vamos ver o caso aqui, ó. Boi e vaca, né? Então você tem ali uma relação que é gênero, né? O boi masculino, vaca feminino. Homem, mulher. Homem masculino, mulher feminino. Cobra macho e cobra fêmea, né? Então lembramos que os animais você pode usar dentro do epiceno o especificador macho e fêmea e eu consigo distinguir que ali tem masculino e feminino, tá certo? O cônjuge, mas o cônjuge homem e o cônjuge mulher. Lembramos, né, que esse sobrecomum ali, ele só tem uma forma de eu especificar masculino e feminino. Eu queria chamar a atenção de vocês para a letra D, olha lá. O capital e a capital. O capital não é masculino e a capital não é feminino, tá certo? O que nós temos aqui são realidades com significados diferentes. Então,
é o que nós chamamos de o gênero aparente, porque na verdade não é desinência de gênero. Inclusive aqui muda o sentido, tá certo? O cabeça, a cabeça, o cura, a cura, né? O crisma, a crisma, né? O guia, a guia. Não são palavras que têm masculino e feminino. Isso é um caso específico dos sobrecomuns, tá certo? Um segundo exercício aqui pra gente, tranquilo agora, facílimo, né? Assinale a alternativa em que a palavra tem gênero indicado incorretamente. E é claro que de propósito eu peguei uma palavra que não dói quando erra, né? E olha a letra A, adó, agrama, o hélice, o crisma e o ágape. Tem palavras que você não tem muita assim, familiaridade, às vezes na hora da prova fica 2, 3 para você, né, quase que ter que chutar. Por isso que é bom essa matéria, você tem que pegar uma gramática também, junto com as nossas aulas, pegue a gramática da bibliografia do concurso e dê sempre uma olhada para complementar, tá certo, pessoas? Então, qual é o gênero que está indicado incorretamente? Letra A, não é adó. A gente fala assim, nós estamos com tanta dó de José. Não, é tanto dó. É muito estranho, né? Eu sei que para algumas regiões até as pessoas conseguem falar com um pouco mais de tranquilidade esse gênero. Mas a grande maioria vai achar que dó é feminino. E não é, né? Porque não tem nada a ver com dor, né? A gente faz uma associação falsa aí, né? Esse dó aqui é pena. Apesar de pena ser uma palavra feminina, a palavra dó é uma palavra masculina. Então é um imenso dó dele, ok? Então, mais um exercício. Numere a segunda coluna de acordo com o significado das expressões da primeira coluna e assinale a alternativa que contém os algarismos na sequência correta. Então, o que eu tenho que fazer? Lá daqueles sobrecomuns, né, que você mudando o gênero, você muda o significado, eles colocaram tudo junto aqui num exercício único, tá certo? Então, vamos lá. O que seria o óleo santo, né? O óleo santo é a crisma, né? A crisma, né? Nesse caso aqui, nós temos a relva como a grama, né? Usado nos campos de futebol, na ornamentação de jardim. Um sacramento é o crisma, né? O sacramento é o crisma. Depois eu tenho a ética, a moral, né? Moral e ética fazendo uma associação de interdependência, né? A unidade de massa é o grama, então é 200 gramas e não 200 gramas. 200 gramas tem que ir lá cortar né, a ornamental lá, né? O ânimo é o moral, né? O time quando perde ele fica com o moral baixo, tá? Então você quando vai passar na prova você vai ficar com o moral elevado, tá certo? Portanto, sagra-se como resposta a letra A, tá certo? Então você tem ali, ó, 6, 1, 4, 3, 5, 2, dando aí a resposta para essa questão que está associando os substantivos sobrecomuns aos seus significados, tá certo? E para encerrar, assinale a alternativa em que aparecem substantivos simples, respectivamente, concreto e abstrato. Então ele já disse que os substantivos ali só tem um radical, então nós já vamos tirar inclusive uma aqui, ó. Ele quer substantivos simples, né? E ele tem que ser concreto e abstrato. Bom, vamos lá. Água e vinho. 2 concretos, não podem ser respostas. Pedro e Jesus são pessoas, concretos os 2. Pilatos e verdade. Pilatos é concreto, verdade é abstrato. Opa! Jesus, concreto. Abaixo-assinado, concreto. Nova York, concreto. Deus, concreto. Então a resposta é ela mesma, a letra C, né? Pilatos é concreto e verdade é abstrato, tá certo?